Bom dia, galera, tudo bem? Vamos lá para mais um dia de estudo. O objetivo da nossa aula hoje é ver como foi o sistema escravista e como que a sociedade foi se organizando no processo de república através do fim da mão de obra escrava. Então, quando a gente fala nessa questão, a escravidão de africanos pelos portugueses adequava-se perfeitamente ao processo de exploração colonial, mercantilista. Então, os principais objetivos eram econômicos, solucionar todos os problemas pela falta de mão de obra disponível na América, na Europa, né, e transferir essa mão de obra para a colônia. Embora os escravos tenham sido encerrados por ação principalmente política, durante toda a experiência, que não era incomum alguns determinados tipos de escravos adquiridos sua liberdade, as alforrias ocorriam quando os próprios escravos se libertavam. Como que isso ocorria? Geralmente, por eles comprarem carta, eles guardavam dinheiro. O maior número de alforriados ocorria nos núcleos urbanos, pois a cidade já possibilitava os escravos a juntar uma economia, e isso fazia com que eles tivessem ganhos. A gente pode destacar aí também a lei de 1866, que oferecia liberdade para os escravos da nação. Aquele que ia lutar na Guerra do Paraguai e voltasse de lá vitorioso, e tivesse destaque na guerra, eles também ganhavam essa carta de alforria. Aí estima-se, né, que no Brasil a gente tinha, no final do período colonial, aproximadamente 42% dos afrodescendentes eram livres ou libertos, o que representava 27,8% de toda a população brasileira, enquanto os escravos correspondia a 38,1% desse total. Segundo os dados oficiais de 1872, livres e libertos já eram 73% da população de origem, né? Essa população de origem africana. 43% do total dos brasileiros sendo os escravos e 15% desse total indivíduos brasileiros, incluindo, né, no decorrer da história, o número de trabalhadores escravizados comparado ao número de brasileiros diminuiu muito, o que implica no sistema escravista que não sustentou apenas a evidência, né, violenta, mas também foi todo um processo de escravo alforriado que não tinha os mesmos direitos e as mesmas bases dos cidadãos brasileiros. Quando a gente fala nessa questão, após, né, todo o processo das leis Eusébio de Queiroz, a Inglaterra, ao seu processo de independência, a Inglaterra tinha interesse. E qual era a razão da Inglaterra? Né? A Inglaterra, que nada naquela época exercia uma significativa influência sobre o Brasil, pressionava os países a abolir as atividades escravistas. E nem todos que estavam em questão solucionaram os problemas. Porém, qual é a razão da Inglaterra, dos britânicos, querer combater? Primeiro, a Revolução Industrial, que iniciou lá no século XVIII, consolidou todo um pensamento econômico, aonde buscava ampliar toda uma escala regional e mundial de comércio, e a Inglaterra, né, queria os produtos manufaturados ingleses. E esse pensamento liberal era que os escravos representavam melhores possibilidades de escoar os produtos. Isso quer dizer que escravo não tem dinheiro, então eles precisavam libertar os escravos para que eles tivessem dinheiro. Dessa forma, em meados do século XIX, os ingleses iniciaram todo um processo de expansão imperial na África, né? Buscando explorar matéria-prima e os mercados, o que possibilitou o interesse dos ingleses nos seres humanos da África. É por isso que os africanos, né, conseguiram ter tanto empenho da Inglaterra
para poder diminuir e aumentar a pressão sobre o fim da escravidão. E até o surgimento da Lei Áurea, tivemos diversas leis, como a Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, e a partir da Lei Áurea, onde todos os escravos se tornaram libertos, tiveram uma maior modernização no país, vamos dizer. A partir da Lei Eusébio de Queiroz, a entrada de cativos no Brasil diminuiu, né? Porém, após o fim do tráfico negreiro, a escravidão estava destinada a acabar. E acaba com a Lei Áurea. A taxa de natalidade dos escravos era muito menor. Tá? Então, quando a gente fala nessa questão, havia todo um ponto de vista político e ideológico que utilizava o trabalho escravo. A partir desse momento, a questão principal era substituir a mão de obra escrava. De que forma? Ia-se fazer isso com a entrada de imigrantes. Os imigrantes que começam a fugir de todo o território europeu por perseguições religiosas, por conflitos, por guerra, começam a vir para o Brasil. Trabalhar nas lavouras de café, e isso faz com que eles juntem o último ao agradável, fugir da crise da dificuldade na Europa e vir para o Brasil atrás de terras. Dessa forma, a gente pega toda uma questão de desenvolvimento que vai trazer esse processo de busca de novos mercados. E com isso, gente, nos grandes centros, a situação era diversa, pois boa parte dos empregos eram dos afrodescendentes. Analisando toda essa estrutura urbana, os beneficiados com a Lei Áurea passaram a ocupar locais mais distantes das áreas centrais, como as cidades menores e nos bairros periféricos. Tá? E a abolição da escravatura não resolveu os problemas dos afrodescendentes no Brasil. Tá? E aí ele traz toda essa questão de conceito racional, de estrutura, de sociedade escravista no Brasil. Então é uma questão muito socioeconômica. Só que foram vários fatores que levaram a esse processo. Inclusive, é o que vai levar a gente à aula 14, que é a crise da monarquia. Quando a gente fala os vários fatores que levaram o Brasil à República, a partir de 1870, os sintomas da crise da República fez com que monarcas e militares entrassem em confronto. Por quê? Nesse caso, o movimento republicano, a campanha de abolicionistas, os atritos com a Igreja Católica, com o Exército também, fez com que a estrutura política e econômica do Império não foram capazes de se adaptar às transformações significativas. O processo de modernização econômica, as atividades cafeeiras, os conflitos militares que ocorreram na Guerra do Paraguai, fez com que a elite agrária do Oeste Paulista e os oficiais do Exército juntassem, eles reconhecessem a importância dessa atividade e passaram a participar politicamente. Então, o que ocorre? Eles monopolizaram as representações das camadas dominantes. E as dificuldades em participar das decisões do Estado acabaram gerando atrito e ajudaram a explicar todo o fracasso da monarquia. O momento da República ele foi ideal porque essas visões idealistas brasileiros, principalmente das revoltas emancipacionistas, a determinação associada às classes revoltosas, fez com que a proposta de república tendia à questão de participação. Porém, um soldado chamado Quintino Bocaiúva, que era do Partido de Transição Pacífica, o que ele faz?
ele pensava no momento em que a República seria um projeto viável somente após a morte de Dom Pedro. Os setores sociais urbanos, que apoiavam todo o movimento republicano, integravam toda a questão de liberalismo, de diversos artistas, jornalistas, comerciantes, tanto do Rio quanto de São Paulo, associaram à República a ideia de igualdade civil, o que garantia uma maior participação da população. Dois marcos importantes devem ser destacados, nesse cenário. Primeiro, o Manifesto Republicano. O Manifesto Republicano ele vai trazer toda essa visão de crescimento, trazendo a inauguração do republicanismo e a Convenção de Itu, que foi fundado o Partido Republicano Paulista. E o outro é toda a questão do governo de São Paulo com autonomia, administrando os impostos, a província e todo o controle. Os conflitos entre os estados e a Igreja Católica também apresentam uma parte bem interessante. Por quê? As questões religiosas, tensões entre o Estado e a Igreja contribuíram para acelerar a crise na monarquia. Dessa forma, o conflito, quando o bispo de Olinda, o Dom Vital, traz essa ordem do Vaticano de expulsar os maçons das atividades religiosas, apesar de ter relativamente poucos membros, a maçonaria exercia uma influência muito grande desde a revolta dos malés. Então, o que ocorre? O episódio desencadeou numa reação da igreja que deixou a maior parte do apoio do regime monárquico. E os militares? Onde os militares vão entrar aí? Os militares, eles vão trazer toda uma questão da ação militar dentro do republicanismo. Por quê? Ela é complexa devido à grande participação política do exército, que foi diminuindo desde a abdicação de Dom Pedro. Durante todo o período de regência, a Guarda Nacional passou a substituir o exército. A Marinha, por outro lado, recebeu muita atenção, tratada como corporação nobre, e a maioria dos nossos revoltosos, vamos dizer assim, militares, dentro do exército, principalmente os jovens oficiais, desde antes da Guerra do Paraguai, já se identificava com as críticas do governo brasileiro. Então, eles começam a interpretar o reduto dos marechais como burocratas e latifundiários. Então, isso fez com que a ideia de progresso estava presente entre a baixa oficialidade da instituição e entre todo o processo. E o que ocorre? Após a Guerra do Paraguai, o exército se reforçou como corporação e começa a ver essa força como o momento de virar todo esse papel, que era o quê? Vir da Guerra do Paraguai, pensando no momento de virada. E essa virada eles conseguem, com a insatisfação do exército, os comandantes do conflito entre militares e Estado, faz todo esse processo, derruba Dom Pedro do poder e coloca o golpe da República, que foi a reforma modernizante da monarquia. Então, essa reforma ela foi feita pelo Visconde de Ouro Preto e não foram vistas com os bons olhos. Por quê? Para muitos, a proclamação da República levaria ao poder desses grupos que pretendiam um Estado monárquico depois da manutenção do regime imperial. Só que, após a morte de Dom Pedro II, a princesa Isabel figurou a ideia de conservadores e, casada com o francês Conde d'Eu, ela começa a personalidade muito discutível em meios militares. Então, esse contato de alguns líderes republicanos, gaúchos e os militares eram comum desde 1887. E o que eles visavam? Toda uma derrubada da monarquia e um processo de crescimento. E dessa forma,
A aristocracia tradicional, decepcionada com a abolição da escravatura da princesa Isabel, portanto, a monarquia fragilizou e Deodoro da Fonseca, que era um dos poucos oficiais que ainda não concordava com a derrubada do imperador, para ele, o que era amigo de Dom Pedro, a proclamação deveria esperar a morte do monarca. Porém, ele vai ser convidado a assumir temporariamente e em 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca e as tropas do exército marcham sentido para o ministro de guerra, onde encontra-se com líderes monarquistas e tem a clareza sobre o que se seguiu após esse momento. Porém, de qualquer maneira, a monarquia brasileira estava extinta e a família real deixou o país em algumas horas depois. Restava aos conspiradores a reorganização do Estado-República. E aí eles vão colocar a primeira república, chamada República da Espada, no Brasil, que veremos na próxima aula. Tá bom? Pessoal, bons estudos, boa aula.